Se você voltasse no tempo, lá pra junho, e falasse pra alguém que a gente agora tá a 6 corridas do fim do campeonato de 2025, e ainda existe uma possibilidade não tão baixa assim, de que a McLaren pode não ganhar o campeonato de pilotos. Com certeza você seria chamado de louco. E até hoje, se você parar pra pensar, é meio louco imaginar o cenário de que as McLarens não ganhem. Tá tudo virado pra elas, é muito improvável que ou Piastri ou Lando Norris não sejam campeões mundiais. Mas ainda existe uma chance quase que impossível do Verstappen conseguir esse título. E se tem alguém que é capaz de fazer o impossível, é Max Verstappen. O fato é que a Red Bull não estava muito bem nessa temporada. Quando a gente volta para metade da temporada, a gente tinha um carro extremamente inconsistente e que em pistas específicas conseguia performar muito bem, como por exemplo Suzuka, que o Max Verstappen vence de forma incontestável mesmo com a pressão das duas McLarens na traseira dele. Ainda assim o carro oscilava demais e em muitas pistas ele não conseguia manter a mesma performance, sendo até discutivelmente o quarto melhor carro em determinadas corridas. E quando a gente chega no GP do Azerbaijão, o Max Verstappen tinha uma diferença de 97 pontos para o Oscar Piastri, líder do campeonato. 3 provas depois, essa diferença tá em 63 pontos. Ou seja, nessas 3 corridas ele já conseguiu cortar 34 pontos de diferença para o Oscar Piastri. E faltando 6 corridas para o fim do campeonato, se ele conseguir de alguma forma puxar essa mesma performance de tirar 34 pontos, ele vai conseguir sim ultrapassar o Oscar Piastri e ser campeão mundial. O fato é que, por melhor que o Verstappen seja, nenhum piloto é capaz de vencer se o carro não colabora. Você pode ter pilotos geniais que consigam elevar o patamar do seu carro, mas se a equipe não é capaz de entregar um maquinário que possa ser consistente em todas as corridas, você não vai conseguir disputar o título contra o melhor carro. E o fato é que a Red Bull encontrou uma maneira de conseguir equilibrar o carro ao longo dessa temporada. Principalmente depois de algumas atualizações que vieram no GP da Bélgica na asa dianteira e nos side pods do carro, e depois uma nova atualização, principalmente no assoalho que veio durante o GP da Itália, mas também modificações na asa traseira e dianteira. E essas atualizações foram muito importantes para trazer um equilíbrio que o carro não vinha tendo nas últimas corridas. O fato é que essas atualizações também tiveram muito mais a mão dos pilotos, especialmente do Verstappen, que vem sendo ouvido com muito mais frequência pelo Laurent Mekies para as atualizações, para entender como podem melhorar o carro. E exatamente essa mudança de cultura que vem tendo dentro da equipe, muito por conta do ótimo trabalho do Laurent, tá servindo para a Red Bull ter melhorado muito a performance nesse final de temporada. Com o próprio Verstappen falando que até agora a gente teve várias corridas que a gente tava tirando para a esquerda e para a direita com a configuração do carro, mudanças extremas, que mostra que a gente não tava no controle, a gente não entendia o que tinha que fazer. Agora, com o Laurent tendo esse passado de engenharia, ele consegue fazer as perguntas corretas para nós pilotos e para os engenheiros, e isso vem funcionando muito bem. E o próprio Verstappen então vem elogiando como essa mudança de cultura trazida pelo Laurent Mekies consegue ajudar a Red Bull a ter essa evolução no seu próprio carro e principalmente no entendimento do piloto com o carro que eles têm que dirigir, com o equipamento que eles têm nas mãos. Ele vem dando mais poder ao piloto exatamente por conseguir fazer essa tradução exata do que o piloto quer pro que o engenheiro tem que entender para que haja essa evolução dentro do carro. E isso vem permitindo então que a Red Bull e principalmente o Verstappen consigam resultados mais consistentes, principalmente depois das atualizações que vieram após a pausa de agosto. Agora, por outro lado, se a Red Bull tá numa subida, a McLaren tá claramente numa descida nessa temporada. Isso é até um pouco estranho, mas nem tanto quando você para analisar todo o contexto. O fato é que entre os GPs da Áustria e o GP da Hungria, a McLaren fez uma dobradinha por 4 corridas consecutivas e só não foram 5, porque durante o GP da Holanda, o motor do Lando Norris acabou abrindo bico e ele acaba abandonando, impedindo a 5ª dobradinha consecutiva da McLaren. E nessa situação, pós o GP da Holanda, mesmo com o abandono do Norris, a expectativa era de que eles continuassem dominando até o final da temporada, e não é isso que a gente vem vendo. O André Stella deu algumas entrevistas explicando sobre as dificuldades que o carro da McLaren vem tendo na temporada de 2025, dizendo que os principais fatores que determinam se a McLaren vai ter um péssimo final de semana são pistas não favorecidas por uma configuração de alta pressão aerodinâmica, além de zonas de frenagem com ondulações na pista e também curvas de alta velocidade, que é exatamente aquele momento que o piloto consegue pisar totalmente no acelerador enquanto está fazendo a curva, são muito curtos, não podendo aproveitar então exatamente dessa vantagem da alta pressão aerodinâmica do carro da McLaren. E quando você para pensar, pistas como Singapura e Canadá são exatamente desse jeito. Os demônios da McLaren estão todos configurados
dentro dessas duas corridas que foram as piores etapas da McLaren até aqui. E isso vai pesar para as próximas corridas, especialmente porque a McLaren já anunciou que não tá mais fazendo atualizações no carro para 2025. Desde praticamente metade da temporada, eles diminuíram muito o ritmo nas atualizações do carro, fazendo algumas mudanças pontuais por características de pista, e já faz uns bons meses que eles realmente não trazem nenhuma grande atualização pro carro, porque eles estão totalmente focados em 2026, já que o título de construtores foi garantido pela equipe. E por conta disso, no levantamento feito pelo próprio André Stella, ele classificou que das próximas 6 etapas, 4 podem sim jogar contra a McLaren, que as únicas pistas que eles vão ter uma vantagem real são Qatar e Abu Dhabi, as duas últimas da temporada. O que significa que as nossas próximas 4 corridas, que são Estados Unidos, México, Brasil e Las Vegas, podem sim favorecer a Red Bull do Max Verstappen. Sem falar que no meio desse caminho, essas pistas podem também favorecer outras equipes que estejam na frente da McLaren, como no ano passado a Mercedes foi muito bem durante o GP de Las Vegas. Nada impede de que o George Russell, de que o Kimi Antonelli também façam boas provas e tirem mais pontos da McLaren, enquanto o Verstappen possa estar fazendo boas provas, conseguindo altas pontuações e diminuindo os pontos na tabela do campeonato. Então, por conta de tudo isso, considerando as últimas 3 corridas e as próximas corridas que a gente vai ter, vendo esse cenário atual das duas equipes, eu realmente não acho impossível que o Max Verstappen consiga tirar os 63 pontos para disputar com o Oscar Piastri. Eu acho muito improvável, mas não impossível. E eu perguntei para vocês na aba de comunidades aqui do clube o que vocês pensavam sobre esse assunto. 51% de vocês apostou que o Oscar Piastri ainda vai ser o campeão mundial, 9% apenas apostou no Lando Norris e 40% colocou Max Verstappen como campeão mundial de 2025. O que mostra que essa crença, que essa possibilidade dele ser campeão é muito bem vista. Muitas pessoas estão acreditando nisso. E a gente teve alguns comentários sobre o assunto, como esse do Skirts. Quando se trata de Verstappen, nunca podemos duvidar, mas mesmo assim, na minha cabeça, não existe um mundo onde ele consiga virar esse campeonato. E eu acho que essa talvez seja a reação mais comum, especialmente acho que ele não vai ser campeão mundial. A gente pode ver pela própria votação que ainda mais da metade das pessoas acredita que o Oscar Piastri será o campeão. Apesar disso, 40% para cima do Verstappen mostra uma fé muito grande de que ele vai conseguir tirar todos esses 63 pontos nas 6 corridas que faltam, que mostra que ele precisa de pouco mais de 10 pontos por corrida em relação ao Oscar. E essa frase eu acho que engloba muito bem, especialmente a primeira metade. Quando se trata de Verstappen, a gente nunca pode duvidar. Agora, a verdade é que, como o Red Bull disse, mesmo acreditando muito que o Max possa ser campeão, eu ainda acho que vai ser o Piastri. Porque quando a gente considera que as duas últimas corridas ainda favorecem a McLaren, eles chegam lá no Qatar, eles chegam em Abu Dhabi com essa força para serem os melhores carros do final de semana. E se a gente chega ali com o Piastri, ou o Lando Norris mesmo que seja, qualquer um dos dois, brigando pau a pau com o Verstappen, isso se não for os 3 juntos, a McLaren vai sim tentar fortalecer os seus pilotos, a McLaren vai fazer o que for possível, especialmente com essa gordura que eles conseguiram construir, para priorizar os seus carros e priorizar qual dos dois estiver na frente para disputar o título com o Verstappen também. Mas eu acho que seja muito difícil do Lando Norris conseguir tirar essa vantagem, especialmente quando a gente considera que essas próximas 4 corridas, como eu falei, podem ser pistas que não favoreçam tanto a McLaren. Então pode ser que as McLarens não cheguem em posições que ajudem o Norris a tirar a quantidade de pontos que ele precisa tirar para conseguir alcançar o Oscar Piastri no Mundial. O Cade, ele disse, por conta do que ele já fez na F1, ele é discutivelmente um top 3, 4, 5 de todos os tempos. Porém, se ele conseguir virar esse campeonato contra as McLarens, ele vira indiscutivelmente o top 1 da Fórmula 1. O top 1, eu acho que é um posto ainda muito forte, mas a verdade é que se ele consegue virar um campeonato desses, ele fica com a conversa lá em cima. Como não seria a primeira vez que alguém tirou uma desvantagem dessas convertendo pontos, se a gente faz a conversão de pontos, James Hunt e Kimi Raikkonen já tiraram uma desvantagem dessas por seus títulos mundiais, os seus únicos títulos. Ainda assim, não tinham 4 títulos mundiais como o Max Verstappen tem hoje e se tornaria penta com esse possível título. Então, eu acredito que se ele consegue fazer essa virada, se ele consegue ultrapassar o Oscar Piastri e o Lando Norris, ultrapassar as McLaren, considerando todo o cenário dessa temporada, ele realmente ganha muita força na discussão pro argumento de ser o melhor piloto de todos os tempos. Mas ainda assim, a gente precisa considerar, como o Alisson MDP disse, só do Verstappen pegar o vice já seria algo muito fora da curva. E assim, se ele consegue terminar como vice-campeão mundial nessa temporada, especialmente considerando o domínio das McLarens, realmente é algo que, como o Alisson disse aqui,
já coloca pra mim o Verstappen como um dos melhores da história. Tipo, ele já faz parte dessa lista, ele já tá no top 5 ali dos melhores da história, mas eu acho que é algo que dá muito, mesmo se ele não ganhar, ser vice-campeão é algo que dá muitos pontos pra ele nessa discussão. O Nico Pérez, ele chegou a falar aqui, né, que ele tem chances, mas eu acho improvável que isso aconteça. Vai ser tipo a McLaren ameaçando o Verstappen no ano passado, né, trazendo aquela relação na temporada passada, que apesar da McLaren ter sido campeã de construtores, o Lando Norris, a gente ficou por um tempão falando, o Norris tem o melhor carro, se ele continuar vencendo, se ele vencer várias corridas em sequência, ele consegue ultrapassar o Verstappen, e no final das contas ele, obviamente, não consegue ultrapassar o Verstappen, o Max ganha, ainda com certa folga, o título de pilotos de 2025. Eu não sei se eu colocaria no mesmo cenário que do ano passado, porque quando a gente fala de Max Verstappen, existe realmente a possibilidade do cara vencer todas as próximas, pelo menos 4 corridas, que o carro da McLaren não vai ser tão melhor quanto você se espera que ele fosse em outras pistas, especialmente porque são pistas também que favorecem o carro da Red Bull. Eu ainda coloco como improvável, não acho impossível, mas improvável de que o Max Verstappen ganhe, mas eu coloco isso um pouco mais provável do que a situação da McLaren no ano passado, porque a gente tá falando de Max Verstappen. Em 3 corridas ele já conseguiu tirar mais do que ele precisa tirar nas próximas 3 corridas e depois nas próximas 3 corridas subsequentes. Então, o Verstappen ele é capaz dessas coisas. Tudo depende de muitos fatores, Fórmula 1 tem muita sorte envolvida, a gente nunca sabe o que vai acontecer até a última volta. Até você cruzar a linha de chegada, tudo pode dar errado pra você, seu motor pode abrir, um retardatário pode se enfiar no meio do caminho. A gente não tem como saber exatamente o que vai rolar corrida a corrida. Mas considerando que todos os pilotos estejam em condições normais, pelo menos os que estão disputando o título, eu acho improvável, mas não tão improvável quanto o Lando Norris no ano passado. E o Arthur Furtado 9721, aqui pra gente um comentário. Para um cenário que o Verstappen seja campeão mundial, o Norris também pode ser, já que ele só precisa tirar 3,67 pontos por GP para ser campeão mundial. Se o Piastri terminar na frente do Norris em alguma corrida, já mata praticamente as condições pro Lando Norris ser campeão mundial. Agora o Verstappen ele pode ser campeão mesmo tirando os pontos, mesmo que o Norris termine na frente do Piastri todas as corridas que faltam. Se o Verstappen terminar na frente dos dois vencendo as corridas, desde que não sejam todas as corridas com o Norris terminando em segundo, porque aí nesse cenário o Norris seria campeão mundial, mas com as McLarens ali dando uma tropeçada, talvez, por exemplo, Las Vegas, com o Russell indo bem, terminando em segundo na frente das McLarens, isso possa significar que o Verstappen tire os pontos suficientes sem que o Norris seja campeão mundial. Mas até sobre isso, a gente tem o comentário do Flavio. Acho muito engraçado que mais pessoas acham que o Max ganha do que o Norris. Isso diz muita coisa. E realmente é um fato, assim. Foram só 9% dos votos para cima do Lando Norris. E acho que isso diz muito, especialmente sobre as falas que o Norris vem tendo nos últimos dias. Teve a fala que ele deu na entrevista pra Vogue, falando que ele não acredita que ser campeão mundial seja a prioridade número 1. A prioridade número 1 dele é viver a vida, ser campeão mundial é a segunda prioridade. E também falando recentemente de que ele também queria ter nascido num berço lá, caminhado pra Fórmula 1, que o pai dele fosse piloto, seria diferente a situação. Que, especialmente a segunda fala, eu discordo bastante, porque você tem Hamilton, você tem Schumacher, você tem o próprio Oscar Piastri que tá liderando o campeonato mundial esse ano, apesar de Piastri não estar na mesma prateleira desses nomes que eu falei, mas ainda assim o próprio Ayrton Senna, são 3 pilotos aí que eu dei exemplo que não nasceram de pais pilotos de Fórmula 1. Eles não nasceram de pais pilotos de Fórmula 1 e não ficaram a vida inteira, não tiveram desde que nasceram esse caminho planejado pro kart necessariamente. E ainda assim se tornaram grandes nomes da história da categoria. Eu não acho que o Verstappen é um dos principais pilotos só porque ele é filho de um piloto. Você tem o próprio Mick Schumacher, que é um exemplo, né, contrário disso. Então, falas como essa também tiram um pouco da popularidade, queimam um pouco a imagem do Lando Norris, e que talvez ele já esteja mentalmente aceitando que ele não vai ser campeão mundial e encontra essas ferramentas, esses mecanismos de defesa mental pra aceitar que ele não vai ser campeão mundial no final das contas. No geral, eu realmente acredito que essas são as principais chances que nós temos. Eu acredito que o Oscar Piastri é o favorito e provavelmente vai ser o campeão mundial em 2025, mas se não for o Piastri, pra mim, a pessoa que mais está próxima de ameaçar ele hoje é o Max Verstappen e não o Lando Norris. Mas aí tá, como a McLaren deixou a Red Bull se aproximar, especialmente no título de pilotos. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, não esquece de deixar nos comentários. Você concorda, discorda, o que você mudaria de alguma coisa que eu disse aqui. Eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Outra forma de ajudar também é se tornando membro, que dá prioridade pra vocês aparecerem aqui nesses vídeos com os seus comentários, e também a decidirem temas de vídeos, inclusive o próximo vídeo do clube vai ser um tema pedido pelos membros. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.